Nós vamos iniciar a unidade 3, chamada de algoritmos de ordenação. Então, ao longo dessas aulas, nós vamos estudar vários algoritmos de ordenação e analisar o comportamento, a complexidade de cada um. Então, nessa primeira aula da unidade, que diz respeito à aula 9, nós vamos estudar dois algoritmos de ordenação: o algoritmo Merge Sort e o algoritmo Quicksort. Esses dois algoritmos utilizam a estratégia de divisão e conquista, ou seja, eles podem ser construídos, eles podem ser implementados a partir da técnica de recorrência que nós estudamos em aulas anteriores. Então, a gente pode construir algoritmos de ordenação eficientes de um ponto de vista assintóticos a partir da utilização de recorrência. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, antes de mais nada, por que ordenar? Bom, o problema de ordenação ele está presente na computação em diversos problemas. Existe a necessidade, muitas vezes, de você ordenar para resolver um problema, você ordenar como parte da solução de um subproblema, ou você pode ordenar para realizar a otimização da solução de um problema. Então, você vira e mexe está precisando ordenar para construir soluções computacionais. Então, às vezes, a necessidade de ordenar informações é inerente a uma aplicação. Por exemplo, no gerenciamento de processos do sistema operacional, muitas das vezes a gente utiliza essa estratégia de ordenação, a estratégia de ordenação, para manter algum senso de justiça no escalonamento dos processos. Outros algoritmos usam frequentemente a ordenação como uma subrotina-chave. Eu acho que o exemplo mais clássico que nós temos aqui é o algoritmo de busca binária. Há a necessidade para executar o algoritmo de busca binária que o vetor esteja ordenado. Então nós precisamos dessa subrotina para executar uma determinada solução. A ordenação é um problema de interesse histórico, logo existe uma variedade de algoritmos de ordenação que empregam um rico conjunto de técnicas. Aí nós vamos ver nessa unidade, na unidade 3, diferentes técnicas que podem ser utilizadas para construir esses algoritmos, os algoritmos de ordenação. Então, na aula de hoje, nós estaremos estudando, na aula de hoje e na próxima, nós estaremos estudando os algoritmos que podem ser construídos a partir da técnica de divisão e conquista, consequentemente, a partir da técnica de recorrência. Ok? Bom, mas além desses algoritmos que utilizam a técnica de divisão e conquista, nós vimos já, acho que na primeira aula, algoritmos que utilizam outras estratégias. A ordenação por inserção, o insertion sort, que nós já estudamos, tem complexidade no tempo linear, no melhor caso, quando o vetor já estava ordenado, e quadrática no pior caso, quando o vetor estava ordenado em ordem decrescente. Então nós estudamos isso, calculamos a função que representa o custo computacional do insertion sort e concluímos o comportamento desse algoritmo para o melhor e para o pior caso. Então, por exemplo, o algoritmo insertion sort é um algoritmo de ordenação que não utiliza a técnica de divisão e conquista e que, por sua vez, tem uma complexidade em relação ao tempo superior aos algoritmos que nós vamos estudar na aula de hoje. Ou seja, ele é menos eficiente em relação ao algoritmo Merge Sort e Quicksort que nós estaremos estudando na aula de hoje. Além do algoritmo Insertion Sort, outros algoritmos que têm a sua complexidade quadrática e por esse motivo são ineficientes são os algoritmos Bubble Sort e o algoritmo Selection Sort. São algoritmos de ordenação, são algoritmos corretos, ou seja, eles conseguem dar o valor esperado, eles conseguem ordenar uma sequência. Porém, o custo computacional desses algoritmos, quando comparados com algoritmos que utilizam técnica de divisão e conquista, por exemplo,
possuem custos superiores, né? São algoritmos mais lentos em relação à quantidade de instruções executadas para se chegar no mesmo resultado. Então, por esse motivo, esses algoritmos, quando nós precisamos trabalhar com um grande volume de dados, eles não são recomendados. Nós não podemos utilizar algoritmos com soluções, apesar de serem corretos, mas que exigem uma grande quantidade de processamento. Nós não podemos utilizar esse tipo de solução quando trabalhamos com um grande volume de dados. Então, por isso, precisamos utilizar algoritmos mais eficientes. Então, que algoritmos podemos usar nessa situação? São os algoritmos que nós vamos estudar nessa unidade, algoritmos clássicos que utilizam a estratégia de divisão e conquista, por exemplo. Então, o primeiro algoritmo que nós vamos estudar é o algoritmo merge-sort. Né? Como eu falei, ele utiliza a estratégia de divisão e conquista, e como podemos ver nessa figura, eu acho que aqui no próximo slide essa figura está um pouco maior, exatamente. Como podemos ver aqui nessa figura, o algoritmo merge-sort ele segue o seguinte comportamento da divisão e conquista. Dado o vetor de entrada a ser ordenado, a ideia dele é que ele vá dividindo esse vetor sempre ao meio. Então, aqui seria o meu vetor de entrada a ser ordenado. E a cada recursão do algoritmo merge-sort, a ideia é que eu vá dividindo esse vetor sempre ao meio, recursivamente, até chegar no meu passo base. O passo base são vetores com apenas um elemento. Quando todos os meus vetores possuem apenas um elemento, eu cheguei no passo base da recursão. Quando este é o caso, eu aplico o merge, ou seja, eu vou unindo os vetores que foram subdivididos para que então eu possa realizar a ordenação. Então, a partir dessa junção, eu sempre vou ordenando o vetor de forma crescente até que eu tenha a sequência de entrada ordenada como se espera. Tá? Então, o algoritmo merge-sort ele tem esse comportamento. O pseudocódigo desse algoritmo é este aqui. Então, o merge-sort ele recebe como valores de entrada 3 argumentos. Eu chamei aqui de A o vetor a ser ordenado, P a primeira posição do vetor e R a última posição do vetor. Então, obviamente, se P for menor que R, então o que eu vou fazer? Encontrar o meio. Lembre, o algoritmo sempre vai dividindo o vetor ao meio. Então eu encontro o meio e vou chamando o merge-sort recursivamente para a primeira metade e para a segunda metade. Então essa chamada vai ser realizada recursivamente até que todos os subvetores tenham tamanho igual a 1. Quando isso acontecer, eu utilizo a minha função merge para ir juntando esses subvetores tal que eu tenha a sequência ordenada. Vamos verificar aqui um exemplo passo a passo do algoritmo merge-sort para entendermos melhor como ele trabalha. Então imaginem que esta é a sequência que eu quero ordenar, uma sequência com 6 elementos, ok? Então o algoritmo merge-sort ele vai verificar que o primeiro elemento é o vetor A, que o primeiro elemento está na posição 0, por isso este é o meu valor de P, e o último elemento está na posição 5, por isso este é o meu valor de R. Então são esses 3 argumentos que eu preciso passar para a minha função merge: o vetor a ser ordenado, o valor de P e o valor de R. Ok? O que o algoritmo vai fazer? Dados os valores de P e R, ele vai encontrar o valor de Q, que é o meio do vetor. Então, nesse caso, ele vai somar P mais R e dividir por 2, e encontrar o meio do vetor. Ok? Então, neste caso aqui, somando 0 mais 5 dividido por 2, como nós queremos somente a parte inteira,
o meio do vetor é igual a 2. Ok? Então ele já vai saber que vai chamar recurso, vai quebrar esse vetor aqui, olha, no meio. Esta é a primeira metade e esta aqui é a segunda metade. Então, quebrando, nós vamos ter isso. Tá? De P até Q, eu vou chamar o merge sort novamente para esse subvetor, e em seguida eu vou chamar de Q mais 1, ou seja, de 3 até R, para este outro subvetor. Como a chamada do merge sort é recursiva, agora, na verdade, quem eu vou subdividir é este vetor aqui. Tá? Então, subdividindo este vetor, nós vamos quebrar este vetor no meio. Como ele é de tamanho ímpar, significa que a gente vai quebrar este vetor bem aqui. Tá? O primeiro subvetor vai ter 2 posições e o segundo apenas uma posição. Então é isto que vai acontecer. Agora eu vou realizar a chamada recursiva para este subvetor. Vou aplicar um merge sort para este subvetor. Como ele é um vetor de 2 posições, quando eu quebrar este vetor no meio, eu vou ter cada um desses vetores, subvetores, com apenas um elemento. Então é isto que vai acontecer aqui. Ó. Quebrei meu subvetor e agora eu tenho 2 vetores, uma segunda chamada, né, do merge sort, com os subvetores com apenas um elemento. Ok. Neste ponto agora, como eu não posso mais aplicar o merge sort, porque agora o valor de P não é menor que o valor de R, eles são iguais, né, porque eu só tenho uma posição, então eu não posso mais aplicar o merge sort. Então significa agora que eu iria realizar a quebra deste segundo vetor. Como ele já tem somente um elemento, eu também não posso mais. Agora eu vou aplicar a função merge para este cara aqui, ó. Então, aplicando a função merge aqui, o que eu vou fazer? O que o merge faz? Dados os 2 subvetores, ele vai verificar sempre no merge, na unificação, quais são os menores elementos. Então, olha só. Tenho 2 subvetores. Ao aplicar a função merge, quem é o menor? 850. Então, a função merge primeiro vai alocar este valor, para em seguida alocar o 907. Ok? Então eu já tenho este subvetor ordenado. Agora, o que eu vou fazer? Aplicar a função merge para este vetor de 3 posições, utilizando este subvetor que já está ordenado e este subvetor que também já está ordenado. Como ele só tem uma posição, ele já está ordenado. O que a função merge vai fazer? Verificar quem é o menor valor que está aqui da primeira posição e daqui da primeira posição. Bom, o menor valor é este cara, 544, então ele vai jogar aqui. Em seguida, ele iria verificar quem é o menor, o da primeira posição que está aqui ou próximo. Como aqui não tem próximo, obviamente o menor valor será esse e depois esse. Então, aplicando a função merge, ele vai fazer essa comparação. Ele descobre que a primeira posição dos 2 valores que vão sofrer o merge, o menor é o que está aqui, marcado de verde, então ele vai subir, 554 vai subir, e em seguida 850, em seguida 907. Ok. Então, neste momento, esta recursão parou. Aí o algoritmo ele vem para cá agora. Percebam que aqui, que é aquela segunda chamada do merge sort, agora ele precisa ainda quebrar este vetor, chamar outras funções de merge sort, até que eu tenha subvetores com apenas um elemento. Então é isso que ele vai fazer agora. Ele, como vetor de tamanho ímpar, ele quebra em 2 e 1. Agora ele vai quebrar este subvetor aqui em dois vetores com apenas um elemento. Então ele quebrou. Agora ele iria quebrar este, mas como só tem um elemento, ele não pode mais chamar a recursão. Ele chegou no passo base. Aí ele vem para cá. Também não pode mais, chegou no passo base. Então se eu cheguei no passo base, o que eu vou fazer agora? Dar o merge. Vou chamar a função merge para ordenar este subvetor com 2 posições. Nesse caso, ele vai comparar quem é o menor valor entre os 2 subvetores.
e fazer o merge. Então aqui ele coloca o 607 e 686. Agora ele viria para cá, realizar um merge sort nesse subvetor. Mas como esse subvetor já está no passo base, ele não pode mais ser quebrado, então significa que ele vai chamar a próxima linha do algoritmo, que é o merge. Então ele vai dar um merge deste cara com este aqui para ordenar esse vetor de 3 posições. Então, verificando quem é o menor elemento entre os dois subvetores, o merge vai colocar o 594, em seguida o 607 e o 686. É isso que a função merge vai fazer. Ok, agora como eu já ordenei esse, agora eu vou chamar o merge para ordenar o último vetor. Perceba que eu estou voltando, né, na minha pilha que foi gerada no algoritmo de divisão. Agora eu estou conquistando. Bom, o que a função merge vai fazer? Vai verificar quem é o menor valor que está na primeira posição desses dois subvetores. Olha, o menor valor entre este que está na posição 0 e este que está na posição 0 é o 544. Então é ele que vai subir. Em seguida, ele vai verificar quem é o menor, este ou este. Aí ele vai verificar que o menor é o 594. Então este aqui vai subir para cá. Agora ele vai verificar quem é o menor, esse ou esse. 607 é o menor. Então este cara aqui vem para cá. E agora ele vai verificar quem é o menor, esse ou o próximo, esse aqui. Então este cara aqui viria para cá. E em seguida esses dois entrariam aqui no final. É isso que a função merge vai fazer. Ele vai comparar os valores dos subvetores para ir alocando corretamente até que eu tenha o meu vetor ordenado. Então a função merge sort, o algoritmo merge sort, ele trabalha desta forma, tá? Ele, dado o vetor, vai sempre dividindo o vetor ao meio, recursivamente, até que eu chegue ao meu passo base. O passo base é quando o meu subvetor tem tamanho igual a 1. Quando isto acontece, eu chamo a função merge para ir unindo os meus subvetores, sempre alocando primeiro os menores para em seguida alocar os valores maiores. E aí eu garanto que o meu vetor esteja ordenado. Então o algoritmo merge sort ele trabalha desta forma, ok? Voltando aqui para a gente relembrar, esse é o algoritmo merge sort. Então, dado este algoritmo merge sort, a gente pode calcular a sua função de custo. Bom, como ele é um algoritmo recursivo, então a gente pode encontrar a fórmula que representa a função de custo desse algoritmo a partir de uma recorrência. Então observem que, dado este algoritmo aqui, a gente tem que a função de custo Tn do algoritmo merge sort é igual a 2 vezes, porque eu tenho duas chamadas de merge sort, só que passando só metade dos valores. Então 2 vezes n sobre 2 mais o custo computacional do merge, mais n. Mais o custo computacional, se você quiser levar em consideração também, mais o custo computacional para calcular o meio do vetor. Bom, nesse caso, a gente até poderia considerar que esse custo computacional seria desprezível, né? Realizar essa simples operação aritmética. Mas se você quiser considerar a nossa função, você chama aqui, você pode acrescentar que esse custo é uma constante. Ok? Então, 2 que multiplica Tn sobre 2, porque eu tenho duas chamadas de merge sort passando metade do vetor, mais n, porque a função merge tem complexidade linear, uma vez que ele vai varrer os dois subvetores, e a soma desses dois subvetores é igual a n, o outro subvetor que eu vou ordenar, mais c, que seria a complexidade para calcular o meio do vetor. Tá? Então essa poderia ser
a nossa função que representa o custo computacional do algoritmo merge sort, em função da sua recorrência. Bom, mas se eu quiser determinar a complexidade desse algoritmo, eu teria que encontrar, por exemplo, a fórmula fechada dessa recorrência, né, para então determinar a complexidade do algoritmo. Então a gente pode encontrar a fórmula fechada dessa recorrência a partir do método de expansão e conjectura. Uma outra possibilidade também, se você não quiser fazer isso, é verificar se esta recorrência ela obedece à anatomia do teorema mestre. Então, se ela obedecer, e de fato ela obedece, você pode verificar em que caso do teorema mestre essa recorrência se encaixa, e então você poderia, a partir daí, encontrar a complexidade desse algoritmo. Tá? Então, a partir dessa recorrência, encontrar a complexidade desse algoritmo pelo teorema mestre, eu vou deixar que vocês façam isso. Eu vou demonstrar como a gente pode calcular a complexidade desse algoritmo a partir do método de expansão e conjectura, ok? Que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, vocês façam pelo teorema mestre e eu vou fazer pelo método de expansão e conjectura. Eu vou encontrar a fórmula fechada, vou provar que a fórmula fechada é correta por indução e em seguida utilizar a fórmula fechada para calcular a complexidade do algoritmo. Tá? Vamos fazer esses 3 passos aqui. Então, beleza. Vamos encontrar a fórmula fechada pelo método de expansão e conjectura. Então, considerando a primeira iteração, ou seja, k igual a 1, nós teríamos que a nossa recorrência t de n é igual a 2 vezes t de n sobre 2 mais n mais c. Para k igual a 2, então, nós teríamos que t de n é igual a 2 vezes aí a chamada recursiva da recorrência, só que agora para n sobre 2. Então, 2 vezes t de n sobre 4 mais n sobre 2 mais c, e esta parcela que está aqui fora, n mais c. Então, multiplicando para K2, na verdade, t de n é igual a 4 t de n sobre 4 mais n mais n mais 2c mais c. Ok? Para K3, fazendo outro slide, para K3, para a terceira iteração, nós teríamos que o nosso t de n é igual a 4, que multiplica 2 vezes t de n sobre 8, porque n estava valendo n sobre 4. Como é multiplicado? Dividido por 2, n sobre 8. Mais n sobre 4 mais c. Mais n mais n mais 2c mais c. Então, na verdade, para K3, o nosso t de n é igual a 8 t de n sobre 8 mais n mais n mais n mais 4c mais 2c mais c. Bom, então conjecturando, né, já podemos encontrar um padrão aqui. Então, conjecturando, nós temos que o t de n é igual a 2 na k, t de n sobre 2 na k, mais kn, mais c, que multiplica 2 na k menos 1. Porque aqui eu estou somando
2 elevado a i, certo? Para o somatório de i de 1 até k. Então, simplificando já aqui, c que multiplica 2 na k menos 1. Ok, então essa seria a nossa fórmula fechada em função de k. Mas como eu sei que o passo base para quando o subvetor é igual a 1, então, na verdade, a minha recursão vai parar quando n sobre 2 na k for igual a 1. Ou seja, quando n for igual a 2 elevado a k. Ou seja, só voltar. Quando n for igual a 2 elevado a k. Ou seja, quando k for igual a log de n. Certo? Então, para tirar esse k da potenciação aqui, é só encontrar o log de n. Então, substituindo k por log de n, aqui na nossa conjectura, nós temos que... Deixa eu criar mais slides aqui. Nós temos que t de n é igual a 2 elevado ao log de n mais não, que multiplica n sobre 2 elevado ao log de n mais n log de n mais c que multiplica 2 elevado ao log de n menos 1. Bom, 2 elevado ao log de n é igual a n, certo? Uma vez que a base do logaritmo é igual à base da exponenciação, então é verdade que isso é igual a n. Então, t de n é igual a n que multiplica t de 1 mais n log n mais c, vou ajeitar esse c, mais c que multiplica n menos 1. Ok? Muito bem. Então, substituindo aqui t de 1, que a gente sabe quanto vale, então t de n é igual a n log n mais c que multiplica n menos 1 mais n, uma vez que t de 1 é igual a 1, certo? Então, n vezes 1, aqui é o próprio valor de n. Então, esta aqui seria a nossa fórmula fechada. Tudo bem? Então, admitindo que esta é a nossa fórmula fechada, vamos provar que ela é válida para t de n mais n. Bom, observe que nesse caso não adianta a gente provar que t é verdade para n mais 1, porque esta recorrência ela sempre vai sendo subdividida ao meio, à metade. Então a gente tem que provar para t de n mais n, para a gente poder encontrar, para fazer com que a recorrência faça sentido. Tá? Então eu vou provar aqui que para t de n mais n, a minha fórmula fechada seria igual a... Deixa eu só olhar aqui qual é a fórmula fechada que eu esqueci. N log n mais Cn mais n. Então, é igual a 2n que multiplica log de 2n mais c que multiplica 2n menos 1 mais 2n. Tá? Então, eu tenho que provar que para t de n mais n, esta fórmula fechada é verdadeira. Bom, desenvolvendo este log, nós temos que, na verdade, esta fórmula t de n mais n
2n, que multiplica o log de 2n, na verdade é igual ao log de 2 mais o log de n. Tá expandido esse log de 2n. Mais c, que multiplica 2n menos 1 mais 2n. Ok, então, na verdade, nós temos que o t de n mais n é igual a 2n, que multiplica 1 mais log de n. Mais, vou até desmembrar esse cara aqui, 2c de n menos c mais 2n. Portanto, nós temos que a fórmula fechada para t de n mais n é igual a 2n log de n mais 2cn menos c mais 4n. Eu somo esse 2n aqui com este cara aqui. Então esta é a nossa hipótese para a fórmula fechada de t de n mais n. Então agora eu tenho que provar que ela é verdadeira. Então, para provar que ela é verdadeira, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir este t de n mais n na nossa recorrência. Ou seja, que 2 vezes t de n mais n sobre 2 mais n mais n mais c. Bom, então, na verdade, t de n mais n, segundo a nossa recorrência, é igual a 2 vezes t de 1, t de n, mais 2n, mais c. T de n nós conhecemos, certo? T de n nós conhecemos a partir da fórmula fechada que encontramos. Então, vamos substituir esse t de n pela nossa fórmula fechada. Ou seja, t de n mais n é igual a 2 vezes, segundo a nossa fórmula fechada, t de n é igual a n log n mais cn menos c mais n. Mais a parcela que está aqui fora, 2n mais c. Ok, agora multiplicando toda esta galerinha aqui por 2, vou fazer aqui no outro slide, nós temos que t de n mais n é igual a 2n log n mais 2cn menos 2c mais 2n, mais o que estava fora, mais 2n mais c. Ok? Então, só multipliquei o que está dentro do parênteses por 2. Então, arrumando isso aqui, nós temos que t de n mais n é igual a 2n log n mais 2cn menos c, eu subtraio este cara com este, mais 4n, eu somo este com este. Ok? Portanto, colocando c como fator comum, nós temos que t de n mais n é igual a 2n log n mais c, que multiplica 2n menos 1 mais 4n. Como queríamos demonstrar. Essa era a nossa hipótese da fórmula fechada. Observem aqui, 2n log n mais 2cn menos c mais 4n. Então, esta era a nossa hipótese que chegamos, na verdade eu simplifiquei que chegamos bem aqui. Tá? Então, como nós conseguimos demonstrar, nós podemos concluir que
a função que representa o custo computacional do algoritmo merge sort, ou seja, a função Tn, é igual a n log n, a fórmula fechada que encontramos, mais, não lembro mais nem qual é, deixa eu ver aqui, nossa fórmula fechada, n log n mais cn menos 1 mais n, então n log n mais cn menos 1 mais n. Então, dado que esta é a nossa fórmula fechada, nós podemos verificar se esta fórmula fechada, T de n, é, nossa hipótese, θ de n log n. Então, eu quero verificar se esse meu T de n é θ de n log n. Ou seja, se a complexidade do meu algoritmo merge sort pode ser expressada em função de θ de n log n, se ele possui essa complexidade restrita. Então, para que nós possamos mostrar que isto aí é verdade, nós temos que lembrar da definição da notação θ. Ora, uma função t de n só é θ de n log n, ou seja, uma função f de n só é θ de g de n, se e somente se C1 g de n for maior que zero e for menor que f de n, e f de n for menor que C2 g de n, para todo n maior ou igual a k. Então essa é a definição da notação θ. Então nós temos que substituir nesta relação as nossas funções f de n e g de n para encontrar essas constantes C1, C2 e K que satisfaçam essa relação. Se nós encontrarmos os valores dessas três constantes, então nós podemos afirmar que T de n é θ de n log n, ou seja, que a complexidade do algoritmo merge sort é θ de n log n. Então, é isso que vamos fazer, tá? Encontrar os valores de C1, C2 e K para satisfazer esta relação aqui. Então, eu vou duplicar aqui os slides, para acabar os slides em branco. Vou só copiar daqui, porque acabaram os slides, tá? Vou colocar mais alguns aqui. Tá, mais 3. E aí, só para ficar igual, deixa eu só ajustar aqui. Merge sort. Tá, então eu vou substituir a minha função t de n e g de n nesta relação para encontrar os valores de C1, C2 e K. E assim demonstrar que t de n é θ de n. Ainda nem terminamos, observe então que o método de expansão e conjectura ele requer, né, muito mais do que se eu usasse simplesmente o meu teorema mestre. Uma vez que a recorrência do algoritmo merge sort ele tem a anatomia do teorema mestre, era mais simples eu verificar se algum dos três casos do teorema mestre poderia ser verdadeiro e então determinar a complexidade do algoritmo. Mas isso vocês que vão fazer. Então eu tive esse trabalho a mais mesmo para demonstrar como fazer pelo método de expansão e conjectura. Então, enfim, falta só agora mostrar que T de n é θ de g de n. Então vamos fazer isso. Substituindo, nós temos que C1 n log n é maior ou igual a zero e menor ou igual a n log n mais c que multiplica n menos 1 mais n.
que é menor ou igual, aquela segunda parcela eu vou colocar aqui embaixo, C2 de n log n, para todo n maior ou igual a k. Ok? Bom, vamos lá. Para simplificar as nossas continhas aqui, apenas para nível de simplificação, vamos considerar que esta constante, que era aquela constante para encontrar o meio da função, ou seja, q é igual a p mais r dividido por 2, que essa constante tenha um valor zero, ou seja, ela seja insignificante de fato. Então, assumindo que c é igual a zero, essa constante para encontrar o meio lá do algoritmo merge-sort, nós temos que essa relação é a seguinte: C1 n log n maior ou igual a zero e menor ou igual a n log n. Como isso aqui é igual a zero, isto aqui vai deixar de existir, ok? Mais n, só para simplificar. Então, a nossa função da fórmula fechada do merge-sort é n log n mais n, que é menor ou igual a C2, que multiplica n log n, para todo n maior ou igual a k. Ok, agora nós vamos encontrar os valores das duas constantes, de C1 e de C2. Então, encontrando primeiro a de C1, nós temos que C1 n log n é menor ou igual a n log n mais n. Isolando o C1, nós temos que C1 é menor ou igual a 1 mais n log, 1 mais 1 dividido por log de n. Ok? Porque eu passei o n log n que estava aqui para o outro lado dividindo. Então, n log n dividido por n log n é igual a 1. E n dividido por n log n é 1 sobre log n. Ok, então observando o comportamento deste lado direito, percebemos que nós temos n log n dividindo 1. Então, quando o valor de n crescer muito, tender ao infinito, isso aqui também vai tender ao infinito, logo essa parcela aqui vai tender a zero. Então, significa que como ela tende a zero, a gente vai sempre ter 1 mais um valor que vai diminuindo cada vez mais, que vai chegar a zero. Então, C1, nesse caso, pode ser igual a 1. Então, 1 sempre vai ser menor ou igual a esta parcela que está aqui deste lado. Tudo bem? Então, o valor que satisfaz essa relação para C1 poderia ser igual a 1. Ok, agora vamos encontrar o valor de C2. Para C2, nós temos que n log n mais n é menor ou igual a C2 de n log n. Então, passando o n log n dividindo para cá, nós temos que isso é 1 mais 1 sobre log n. Mesma coisa. Maior ou igual a C2. Mesmo pensamento. Quando o n tende ao infinito, isso aqui tende também ao infinito. Logo, esta parcela tende a zero. Então, nós sempre vamos ter um valor 1 mais alguma coisa. E esta alguma coisa, essa parcela aqui, ela tende a ir diminuindo a partir do momento que o valor de n cresce. Então, significa dizer que para k igual a 2, esse valor aqui é igual a 1. Então, o maior valor que esta soma pode assumir é 2. Então, nós temos que para k igual a 2, para C1 igual a 1 e para C2 igual a 2, a relação do θ sempre será satisfeita. Por este motivo, podemos concluir que a complexidade do nosso algoritmo merge-sort é θ de n log n. Ok? E esse θ de n log n ele pode ser explicado pela recorrência. Olha, este n é o custo computacional do merge. E
E o log n é o custo computacional da divisão do vetor sempre no meio. Então, é daí que vem esta complexidade e demonstramos aqui pelo método de expansão e conjectura. Tudo bem? Vocês podem chegar e devem chegar neste mesmo resultado, θ de n log n, a partir do caso 2 do teorema mestre, ao examinar a anatomia da recorrência da função Merge-Sort. Se vocês aplicarem o caso mestre, vocês devem chegar neste mesmo resultado, θ de n log n. Tudo bem? Então façam pelo caso mestre para fins de comparação. Então, uma possibilidade, né, para resolver problemas computacionais que necessitem de ordenação, seja para fim ou para o meio, ou seja, a ordenação como resolução de um problema ou a ordenação como parte da resolução de um problema, a gente poderia utilizar o algoritmo Merge-Sort, uma vez que ele apresenta uma complexidade aceitável. N log n tem um desempenho melhor do que um algoritmo que tem uma complexidade n ao quadrado, como o caso do insertion sort, no pior caso, e como o caso do selection sort em todos os seus casos, certo? Então, o Merge-Sort seria um algoritmo mais recomendado quando trabalhamos com valores dispostos em qualquer ordem e para um grande volume de dados. Uma outra possibilidade também seria a utilização do algoritmo Quicksort, que é o segundo algoritmo que nós vamos estudar na aula de hoje, que eu vou mostrar na próxima parte, no próximo vídeo dessa aula, ok?